Já ouviu o provérbio ao médico, ao advogado e ao padre dizer sempre a verdade? E sabe porque é que pode e deve segui-lo? Porque estes três profissionais estão obrigados ao dever de segredo. Eu presumo que vocês já tenham ouvido este provérbio popular que acabei de citar. E, antes de mais, e para entrarmos neste episódio sobre o sigilo profissional médico, eu gostava de vos perguntar se já alguma vez tiveram de dizer, Inês, a um cliente e Margarida a um paciente, qualquer coisa como: olha, tem mesmo de confiar em mim e de me dizer a verdade. No fundo, forçar um bocadinho a pessoa à relação de confiança e dizer: tem mesmo que me dizer a verdade e confiar em mim, porque senão eu não vou fazer bem o meu trabalho. Sim, até já tive um caso muito recente em que me apareceu um cliente pela primeira vez no escritório e eu senti que ele estava a resistir em contar-me tudo. Eu dizia: mas olha, pode dizer, era um misto de vergonha, portanto ele não queria bem que eu soubesse a extensão de tudo aquilo que ele tinha feito. Eu dizia: mas pode-me dizer, porque eu não posso revelar as coisas que me disser aqui, e acima de tudo é muito importante para nós, enquanto advogados, termos toda a informação para não haver surpresas a meio do julgamento. De repente a pessoa contou-nos a história de uma maneira e de repente aparece uma pessoa que conta a história de uma maneira totalmente diferente e há provas de que aquilo foi mesmo assim. E por isso é muito importante que as pessoas de facto se abram connosco e que nos contem tudo, porque só assim é que nós também as vamos realmente conseguir ajudar. E que tenham noção, por um lado, que aquilo que te vão contar não vai sair dali, ou só vai sair dali na medida em que a pessoa em que isso for benéfico, e que isso for benéfico. Sim, isso é paralelo à medicina, não é? Eu não consigo fazer um bom diagnóstico se eu não tiver toda a verdade, se eu não souber todos os fatores de risco e, portanto, mesmo para o doente, eu acho que é importante que ele perceba que contar-me as coisas é essencial para eu também o ajudar e estar a ajudar com base naquilo que ele me está a contar. Mas ainda há muito esta coisa da vergonha e nem sempre é fácil para um doente dizer isso logo à partida. Por isso é que também vais construindo a aliança terapêutica, mas é assim uma das bases da consulta, é teres uma boa aliança terapêutica e saberes que aquele doente confia em ti e que sabe que te pode contar as coisas sem que depois vais contar ao seu tio ou ao seu primo ou o que for. Ou utilizar isso em qualquer contexto. Sim. Inapropriado. Mas essa expressão da aliança terapêutica é interessante. Até porque aquilo que está na base do dever de segredo, quer do médico, quer do advogado, é a relação de confiança que nós, advogados e médicos, estabelecemos com os clientes e os doentes, não é? E, portanto, a confiança é a base de tudo e, portanto, eu julgo que não existir essa base de confiança e, portanto, o cliente ou o doente não nos dizer a verdade porque não existe essa base de confiança, é uma coisa que pode inviabilizar completamente o vosso trabalho, ou não? Mas é uma coisa que se trabalha com o tempo. Eu acho que muitas vezes eu não espero que um doente numa primeira consulta me conte as coisas todas ou fale abertamente sobre tudo. E também é isto desconstruindo, se calhar, alguns... Porque, na verdade, um doente que não te conta as coisas é porque tem medo que tu o julgues, ou lá está, há esta componente de vergonha também, não é? E, portanto, tu desconstruires isso e que o doente perceba que, ok, eu posso contar, não há problema e não vai sair daqui, isso é um processo longo, não se faz logo numa consulta. Sim, é um bocado esta coisa, neste exemplo que eu estava a dizer, o que eu sentia do cliente era que ele, na cabeça dele, parecia-me que lhe estava a passar a ideia de: ok, se eu lhe disser tudo, ela nem vai aceitar representar-me. Ele via-se que ele estava envergonhado e eu dizia: não, mas diga, ouça, nada me choca, pode dizer, esteja à vontade. E ele: bem, pronto, há aqui uma coisa. E ia sempre acrescentando assim mais coisas e de facto todas elas depois construíam uma história muito diferente daquela que se apresentava no primeiro momento, não é? Apresentado. E é giro porque isto é exatamente igual à consulta, não é? O doente no início não quer dizer e depois à medida que vai percebendo que te disse e que tu não ficaste chocada e a pensar o quê? Aí vai contando mais e vais percebendo, pronto, e a intimidade vai-se ganhando. E eu acho que as duas profissões, transmitindo ao cliente ou ao paciente que estamos obrigados a esse dever de segredo, é que se consegue precisamente que venha essa relação de confiança essencial e que eu acho que quando é quebrada, um doente ou um cliente deve escolher sempre um profissional em quem tem confiança, senão é melhor mudar de médico ou de advogado, porque senão o nosso trabalho não pode ser feito. E quer o Estatuto da Ordem dos Médicos, quer o Estatuto da Ordem dos Advogados, prevê expressamente este dever de
de segredo, e eu não sei se te lembras, Margarida, não sei como é que funciona exatamente o juramento De Hipócrates. que fazem, Sim. porque está lá previsto o dever de segredo. Não é obrigatório tu ires à cerimónia, é uma cerimónia que acontece e em que todos lemos o juramento de pé e não peito, mas isso é um dever essencial do médico, e acima de tal tudo, como é. sim, e acima de tudo conheceres o código deontológico e saberes o que é que são os teus deveres, acho que é uma coisa essencial. Portanto, acho que está muito dentro daquilo que vamos fazendo. Eu acho que há uma coisa também essencial de esclarecer nesta parte do segredo, é perceber o que é que está abrangido pelo segredo, não é? Porque no fundo são todos os factos que resultem do desempenho da nossa atividade, como aqueles que sejam conhecidos, por exemplo, nos advogados durante negociações, ou mesmo que se frustrem e não se venham a fazer acordos, tudo o que esteja relacionado com documentos, etc. E mesmo em relação aos médicos, mesmo às vezes aquilo que o doente não te conta, mas que tu te apercebes da observação, etc. E queria-vos perguntar se vos acontece também quando a família ou amigos da pessoa, seja do cliente ou do doente, querem saber informações. Mas sabes que por acaso eu acho que isso é uma grande dificuldade. Eu até estava a pensar, por exemplo, um psicólogo habitualmente não segue o filho, o pai ou um casal, mas em medicina geral familiar, que é a minha especialidade, isto acontece muito, não é? Eu acompanho a família inteira, portanto eu conheço o filho, o tio, e é muito difícil às vezes lembrar, não é lembrar-me, claro que eu tenho esse cuidado, mas muito rapidamente há ali um cruzamento de informações, não é? E porque tu segues a família como um todo e portanto às vezes há coisas que basta o doente não ter expressamente dito que é segredo, claro que tu não deves contar, mas às vezes que achas que é natural ou que já toda a gente sabe. E portanto, isso é um cuidado que deve ter sido. Sim, eu acho que isso é um trabalho, é um esforço que nós temos de fazer para estar sempre um bocadinho alerta para nunca quebrar esse dever de segredo, não é? Nós também nos acontece enquanto advogados, já me aconteceu ter arguidos cujas mães são preocupadíssimas, querem perceber como é que o processo está a desenvolver e quais é que são os prognósticos e tudo mais, e que insistem muito e fazem muitas perguntas, e aquilo que eu costumo fazer é, eu falo com o cliente e digo, olha, a sua mãe está muito preocupada com a sua situação, e por isso eu quero saber se me dá autorização que eu lhe transmita o que é que se vai passando, ou se quer só que eu dê uma informação mais genérica, pronto, que é poder tanto se aplica ao caso dele como ao caso de outra pessoa qualquer, e pronto, e em função daquilo que a pessoa me responde eu vou também fazendo essa gestão, porque de facto também é natural que os familiares se preocupem e que sim, se mas tentem às vezes não é interessar, com má mas- intenção, não é? E depois, é que nós em medicina, eu não sei como é que é em direito, mas eu estou muito habituada na faculdade a discutir casos clínicos, não é? E de repente, às vezes há ali uma linha ténue que separa discutir casos clínicos de falar de um caso super interessante só porque tem ali alguma coisa curiosa e diferente do habitual. Pois, mas isso aí é que não deve acontecer, não é? E eu julgo que estás também a falar de uma discussão entre médicos, todos vocês obrigados ao dever de segredo, não é? E por isso é que também há aquelas reuniões multidisciplinares, não é? E que na teoria tem o propósito de beneficiar o doente. Portanto, se eu Exatamente. levo um caso para uma reunião multidisciplinar ou mesmo uma reunião com os meus colegas, o meu objetivo é discutir qual será a melhor terapêutica para esse doente. Mas mesmo aí, sabes que eu costumo dizer, olha, importa-se que eu discuta isto com os meus colegas e que veja o que é que... Porque eu não estou bem a perceber o que é que devia fazer, importa-se que eu discuta com os meus colegas. E acho que logo aí é mais fácil. Mas aí se calhar tu também tens que pedir, no fundo, fazer essa pergunta, porque os médicos que vão avaliar em conjunto esse caso vão acabar por inevitavelmente conhecer a identidade da pessoa, não é? Porque se calhar se não tivessem que olhar para exames ou para análises, se calhar era um bocadinho indiferente a pessoa consentir ou não, porque no fundo nunca se vai revelar a identidade da pessoa sobre quem se está a falar. Eu às vezes... até posso telefonar à Luísa e dizer, olha Luísa, estou aqui com um caso de uma pessoa que me chegou com este problema e não Sim, sei não bem se é de identificamos optar as pessoas, pelo pois. caminho A ou se é melhor neste caso fazer o C. E a Luísa não faz ideia quem é que é a pessoa. Portanto, aí nesse caso eu não acho que esteja propriamente a violar o meu dever. Não, mas quando é um caso muito específico, específico, uma questão jurídica ou dizer, Só que- olha, tenho esta situação, será Claro. que vou intentar esta ação? Só vou quando é um fazer caso isto? muito específico ou em que o diagnóstico ou a forma de apresentação da doença é muito óbvia, aí às vezes mesmo sem estares a dizer o nome e a idade, as pessoas conseguem Acabam chegar por lá. assim, já eu dizer à Luísa, Luísa, olha, estou aqui a receber um senhor político que é Presidente da República que está com um problema com umas gêmeas. Mas pronto. Sim. Mas não vou dizer o nome, Não vou dizer quem é que é, não Exatamente. posso, não é? Pronto. Mas Sim, por isso é que aí tens de ter cuidado e tens de perceber o que é verdadeiramente relevante quando eu estou a discutir este caso, não é? Será que precisam mesmo de saber a idade? Às vezes a idade é um fator completamente determinante claro. no que é o diagnóstico. Outras vezes é indiferente se era, enfim, a orientação sexual ou o que é que seja. Portanto, aí são coisas que não vale a pena estar a dizer, não é? Claro. E às vezes também, não sei se já vos aconteceu, mas também já me aconteceu, por exemplo, estar com alguém que é amigo, com quem tenho uma relação próxima e me diz, então o meu irmão foi lá ao teu escritório, não me disseste nada. pois.
Claro. Porque tu também, se vires pessoas que são familiares ou amigas, não podes comentar com amigos Sim, que mas não é observaste intuitivo. alguém. Eu não acho que isso nos é propriamente Não, ensinado por isso é em que medicina. Pois, porque eu acho que aí é que está esse esforço que nós temos de fazer, porque se calhar o natural seria dizer, bem, tive com o teu irmão, Porque é e isso, isso porque é tu um não- exercício racional que tu tens de fazer, porque só assim é que estás a exercer E bem porque tu a não tua- pensas que estás a contar nada, não é? Eu não disse porque é que foi, eu não disse. Mas sim, estás a dizer que aquela pessoa teve uma dúvida ou um problema de uma saúde situação e que a foi leva a recorrer. Sim, mesmo, por exemplo, se tu sabes que tens um caso em que vês que o arguido, que nem sequer é representado por ti, é uma pessoa, é tio de uma amiga. Claro que tu, enfim, não há provavelmente um dever de sigilo, até porque o julgamento é público, de tu dizer, oh, então, o teu tio está ali, é arguido naquele processo. Mas enfim, eu acho que a nossa sensibilidade também nos leva a não revelar isso, porque a pessoa pode não saber. E no fundo, se calhar, se fôssemos contar, isso já ficava a pairar sobre nós um bocado uma aura de desconfiança. Tipo, aquela pessoa não é uma pessoa em quem eu possa confiar em geral, porque pronto, vai revelar assim estas coisas que se calhar qualquer pessoa podia ter a sensibilidade de perceber que não é para revelar, não é suposto, não é? E a verdade é que não somos só nós, advogados e médicos, que estamos obrigados a este segredo, isto é, todas as pessoas que trabalham connosco e à nossa volta e que acabam por ter também acesso a estes, por exemplo, a administrativa do centro de saúde também está obrigada a este segredo, não é? Sabes que uma das grandes complicações que nós temos uma coisa que é consulta aberta, não é? Que é a consulta do dia. E quem faz, não devia ser assim, mas bem, não sei como é que é em todos os centros de saúde, mas quem faz essa triagem de é um motivo de consulta aberta ou não, porque a consulta aberta é só para doenças agudas, ou seja, não vais lá pedir análise ou pedir receituário. E como isso às vezes acontecia, há assim uma mini triagem que a administrativa faz. E durante muito tempo debate-se um bocadinho isto, não é? Até que ponto é que de repente o doente tem de dizer a uma administrativa o que é que o leva lá, se Pois. for sigilo, não é? Por um lado, serve para orientar. Para fazer essa triagem, mas se Sim. calhar essa triagem devia ser feita por... Devia-se arranjar outra forma. Só que é difícil, porque Pois, claro. Sim, em o termos doente tem sempre organizacionais, de- tem sempre sim. de passar por aquilo e, no fundo... Mas é o que tu dizes, no fundo, essa pessoa que faz Também a está triagem também obrigada ao vai segredo. sempre estar obrigada ao segredo, não é? É como as secretárias nos escritórios de advogados também têm o dever de segredo sobre aquilo de que tomem conhecimento, pronto, no exercício das suas funções, Sim, as não. pessoas que lá vão, os dossiês que vêm, os casos as conversas que podem eventualmente inadvertidamente E nós, ouvir. nesses casos, o que fazemos é a pessoa diz: olha, eu não estou confortável para dizer o motivo, e depois o médico logo avalia se tem disponibilidade para ver ou não com base nisto, ou se depois agenda uma consulta e vê Claro, mais ou a tarde. administrativa, ou o secretário do escritório, etc., pode logo dizer à pessoa, quando liga o cliente, olha, não precisa de me contar nada, depois conta ao doutor. E outra coisa interessante também é que este segredo do médico também se estende além da morte, ou seja, depois do doente morrer, não é suposto também Não ires podes contar todos os seus segredos. Não podes ir contar todos os seus segredos. Mas a verdade é que este dever de segredo é tão importante que a violação do segredo constitui mesmo um crime previsto no Código Penal e que prevê uma pena de prisão até 1 ano ou pena de multa até 240 dias. E a verdade é que há casos de condenação Por quebra de sigilo exatamente. médico. Médico ou profissional. O crime chama-se violação de Portanto, o segredo. doente, na verdade é isso, pode fazer queixa e pedir que aquele médico seja processado. Exatamente, porque o médico revelou, o médico ou o advogado ou quem esteja obrigado. Mas há situações em que se exclui, no fundo, este dever de segredo e, portanto, que o médico ou o advogado podem quebrar. Eu não sei se já tiveram alguma, ou se já tiveste alguma consulta. Eu penso rapidamente agora, até quando estavas a falar, se eu tenho um adolescente que me diz alguma coisa que eu acho que é relevante, ou por exemplo, até quando é só uma informação básica, mas se o pai me perguntar, se quiser saber sobre alguma coisa, sendo menor eu tenho a obrigação de dizer ao pai, não, pois não posso. A não ser que seja, sim, a não ser que e o seja pai é o relevante. representante O pai é legal quem do filho, não é? representa, sim. Portanto, é quem... Sim, mas tem de ser alguma coisa relevante, não é? Se o pai, um jovem de 14 ou de 15 anos que me diz que iniciou a vida sexual e o pai vem perguntar, doutora, já agora, ele já iniciou vida sexual? Até que ponto é que eu tenho de lhe dizer, não é? Porque isso lá está, isso quebra totalmente a minha aliança terapêutica, que com um adolescente é hiper difícil de construir, não é? Um adolescente é muito difícil de... Sim, e enfim, isso obviamente depois as coisas têm que ser sempre vistas Ou caso a consumo de caso. drogas, ou mas o aí que nesse for. caso eu acho que se não revelasse isso ao pai, acho que não terias a violar Sim, nenhuma, habitualmente não revelo. nenhuma obrigação, Pois, porque aí estamos a pelo falar, contrário, não é? É isso, e aí estamos a falar de uma... Eu acho que isso teria sempre de ser analisado caso a caso, porque aí estamos a falar de um adolescente, ou seja, já não é uma criança de 5 Não, anos claro, que está a sim. contar uma coisa e que tu não estás Sim, a contar porque imagina ao se tu pai. recebes em consulta uma criança que te revela só a ti no interior da tua consulta
que foi abusada por alguém na escola. Bem, também não vais, sigilo, não posso dizer isto a ninguém, não é? Sim, mas Pelo mesmo contrário, aí até tens o dever de, se calhar, de falar com os pais e tentar perceber o que é que se passa com aquela criança, não é? Mas mesmo aí tu falas muito com a criança sobre isso, não é? Tu explicas, olha, é mesmo importante nós falarmos disto com alguém, eu vou ter de falar com o teu pai ou com a tua mãe, portanto é um trabalho Sim, que também no se fundo, faz, não explicar quer e não só desrespeitar dizer, eu totalmente. prometo guardo segredo e depois Sim, vou dizer sim, às sim. escondidas, não é? O processo também nunca é propriamente Sim, assim. até porque isso é que também depois ajuda a manter a relação de confiança, não é? Se tu simplesmente Claro. ignoras essas Sim, promessas. eu tenho um e miúdo pronto. que me diz que é traficante de droga e eu sei que isso o põe em risco. Claro que primeiro tenho de fazer esse trabalho com ele, mas eventualmente tenho de, quando põe em risco a vida dele, a segurança dele, eventualmente Pois, tenho ou que a falar com vida alguém. dos outros, no fundo, por exemplo, uma situação em que há uma pessoa que testa positivo para HIV Sim. e tu sabes que essa pessoa casada faz quando está com a mulher na sala de espera, não nesta, tu tens que guardar segredo daquela Mas isso já me informação, mas aconteceu, por outro sim. lado, imagina, o doente não quer que reveles à mulher que ele é portador daquele vírus, mas por outro lado, se a mulher não souber e se vier a ter relações sexuais com o marido, julgo que Pode a probabilidade, não sei qual é a porcentagem, mas de ficar... Depende da carga viral, mas sim. Não, mas sim, claro que sim. Aí tem um risco para uma doente que também acompanhas, não é? E mesmo que não acompanhes, não é? Porque Mas esta imagina que se dá exceção... o caso, obviamente isto são coisas sempre complexas porque depois é muito casuístico, mas imagina que ele te diz, não, mas nós usamos sempre preservativo e portanto não há nenhum risco de contágio, portanto por favor não lhe conte porque eu não quero mesmo que isto se saiba. Por isso é que aí é essencial a parte do não julgamento, não é? Tu queres um doente que te diga, olha doutora, se tu de repente dizes o quê? Não usa bem, isso é uma inconsciência. Claro que ele não te vai dizer as coisas. E esse trabalho de, até podes ter uma vozinha na tua cabeça que está revoltada e chocada, mas o teu papel não é estar ali a julgar a pessoa que te está a contar. Mas sim, esses casos são complexos e eu até diria, eu lembro de estar a assistir a consulta de doenças sexualmente transmissíveis, infecções sexualmente transmissíveis, e muitas vezes o que acontece é, tu sabes que aquela pessoa tem 3 ou 4 infecções, ou mesmo que tenha só uma, mas que seja perigosa, e depois tu não sabes se a pessoa usa preservativo ou não com as relações que tem, não é? Nem sabes com quem. Estamos a falar de pessoas que não têm um parceiro fixo ou que não estão num casal, e portanto aí é muito complicado, porque o que é que tu podes fazer? Tu podes aconselhar aquela pessoa a usar preservativo, mas quer dizer, tu não podes Sim, não podes ir pôr um anúncio, Exatamente. mas nesse caso aí, por exemplo... Mas Claro. nesse caso, por exemplo, da SIDA, aí tu estarias, no fundo, excepcionada do dever de segredo, porque havia uma situação em que há ou risco de vida ou de perigo para a saúde de um terceiro, não é? E, portanto, aí tem que ser, embora esse risco tenha que ser grave e iminente, ou seja, para se justificar mesmo essa quebra do segredo pelo médico, tem que haver uma situação destas que justifique efetivamente. E eu julgo que aí, no caso há um perigo de propagação Claro. de doença, não é? E, portanto, aí eu acho que faz sentido partilhar, exato. Mas ia-vos perguntar uma coisa, se calhar, não sei se já tiveste alguma vez, Margarida, a experiência alucinante de ser testemunha em algum processo judicial. Então, aconteceu-me, sim, aconteceu, mas foi, não, testemunha, isto conta, aquele caso que eu até vos contei de ter, uma vez ligaram-me a pedir informação sobre um doente meu, que alegadamente tinha assinado umas baixas, tinha falsificado a minha assinatura, e eu lembro quando me ligaram, para mim é muito intuitivo, ligaram-me a dizer, olha, teve com este doente, passou esta baixa, e é muito intuitivo dizer, não, eu vi esse doente na terça-feira, só que pronto, felizmente... Fizeste o exercício. Fiz o exercício de esperar e dizer, olha, eu vi esse doente sim, porque às vezes aqui a questão é, eu acho que com informação muito confidencial, por exemplo, como é o caso do HIV, tu automaticamente pensas, ok, a pessoa não quer que eu conte isto, mas às vezes são coisas que tu consideras inofensivas e que mesmo assim deves guardar segredo, não é? Porque a informação mesmo assim tão abrangida, porque tu só tomaste conhecimento dessa informação porque és médica. E aquilo que tu consideras que não é relevante pode ser altamente relevante para a pessoa, não é? Há pessoas que podem não querer saber que têm um acompanhamento no psicólogo ou uma coisa que para ti é normal e banal. Por isso sim, já me aconteceu. Ias dizer que te telefonaram a perguntar? Sim, que me telefonaram a perguntar, eu não dei informação, mas lá está, a primeira coisa que eu fiz foi ligar ao utente e dizer, olha, só para saber que me vieram perguntar sobre isto, porque depois percebi que havia de facto ali uma eventual falsificação da assinatura e a primeira pessoa com quem eu falei foi o utente, precisamente a perguntar e a tentar esclarecer e dizer, olha, diga-me, porque quanto mais me disser, mais à vontade eu vou estar também para perceber o que é que se passou, não é? Em relação àquilo que nós estávamos a falar há bocadinho de transmitir as informações aos familiares ou não, também há aqui um caso que eu gostava de perceber mais ou menos o que é que vocês pensam sobre isto, que é, imagina que em consulta aparece uma senhora e que vai sempre acompanhada com o marido.
pronto, ela consente nisso, portanto, eles vão os dois sempre à consulta, ela é que é a paciente. E depois há um dia qualquer em que o marido pede um relatório médico para ela. Eu não sei até que ponto é que não se pode entender aqui que há quase uma autorização presumida, não é? De quebra de Sabes que sigilo. isso é o nosso sei se dia-a-dia nos centros de saúde, não é? Alguém, olha, vim só buscar as análises do meu filho, ou vim só buscar aquela prescrição do meu filho. Quer dizer, Mas pronto, então... filho em relação aos menores é uma coisa, mas se for só, olha, vim só Mas cá filho, buscar a às vezes prescrição estamos a do falar meu de pessoas de marido. 60 anos e pessoas de 30, Pois, não é pois. propriamente filho sempre pequeno. Sim, mas lá está, quando é, como a medicina já familiar é muito de comunidade e de família, é muito frequente, tu acompanhas, conheces perfeitamente o tio, conheces perfeitamente a prima, não sei o quê, olha, já agora leve aí esta prescrição. E pronto, não posso fazer isso. No fundo, o que tu estás a fazer a presunção de que aquela pessoa já não precisa de que haja essa relação de sigilo, não é? Portanto, a pessoa renunciou ao direito de sigilo sobre as suas informações clínicas. No fundo, pode-se entender Mas assim. nestas até que ponto é que não vale mais pecar por excesso e ligar só e dizer, olha, posso entregar aqui a prescrição Sim, ao seu... isso é, não isso é a situação ideal, não é? Ou até ter logo um consentimento anterior assinado, a dizer eu autorizo que as Sim, pessoas mas já é um tópico para SNS, Pois não é, isso era o que eu ia dizer, é Levantem que isso tal depois e tal. é crescer burocracias e Sim. coisas que depois na vida real do funcionamento Não são se calhar, práticas do- e eu vejo doentes em 15 minutos e já porque às vezes lá está, nós trabalhamos muito só com palavra, não é? Eu conheço perfeitamente, ele confia, ele disse-me que não havia problema, mas não ficou absolutamente nada registado, não ficou... Portanto, é um bocadinho mais É que uma perigoso. coisa que eu já vi e que por acaso eu acho que começa a ser cada vez mais comum é maridos ou mulheres usarem relatórios médicos, até mais de coisas do foro psicológico ou psiquiátrico, Como argumento contra de- os outros em processos de responsabilidades parentais. Portanto, um quer a guarda dos filhos e quer dizer que o outro não tem capacidade, não tem competência, e usam esses relatórios que se calhar, ou que obtiveram, no fundo, tendo por base esta coisa da presunção, não é? De que Se assumires, é marido e mulher, posso... Pois, mas é Tenho um este bocado... relatório aqui em casa Sim. e portanto vou juntá-lo a Bem, eu vou este sair deste, processo. sim, eu vou sair deste podcast com imenso, de repente Imensas tudo é um cautelas. segredo mais. Eu não lhe vou dizer. Tenho de assinar este papel se quiser que eu conto o que quer que seja. Não, mas de facto é preciso ter alguns cuidados. Mas a verdade é que se for chamada mesmo, nesse caso foi-te só pedida uma informação ao telefone, mas se for chamada a tribunal para prestar um depoimento que incida sobre factos que têm a ver com ou factos sobre situações que tenhas tido conhecimento em consulta, a verdade é que te podes escusar a depor, dizer... Mas por eu não- acaso, a mim chamaram para depor, é assim, não é? Sim. E na altura eu fiquei na dúvida, ok, o que é que eu posso contar? Posso contar, mas eu acho que a única coisa que eles queriam saber é, eles mostraram-me, porque no fundo quem me pediu a informação enviou-me o PDF que eu vi claramente que a assinatura era falsificada, não é? E ele pergunta, no fundo eu acho que a pergunta que me fariam era, foi a Margarida que assinou este documento ou não? E aí eu não estou a revelar nada sobre o Não, doente. isso aí não é, isso aí eu acho que aí não está em causa. Quer dizer, mesmo a pessoa sabe o que é que está ali a ser julgado, o que é que está em causa, mas eu acho que aí não é um problema de violação do segredo. Sim, o que eu senti Sim. é, depois falando com o doente, percebi que havia um contexto que até fazia sentido e que explicava porque é que ele tinha feito aquilo, e por isso é que eu também, pronto, fiquei meio confusa, porque ao mesmo tempo, apesar de tudo aquilo é o meu doente, eu quero ter uma boa aliança terapêutica com ele e eu também não o quero pôr em xeque numa situação... Eu acho que na dúvida aí, se estivesses em tribunal, na dúvida seria dizeres que te escusavas a depor invocando o teu sigilo médico e depois caberia a um tribunal superior decidir se tu estás ou não dispensada, não é? De guardar, do dever de sigilo. Quando é que o tribunal, por exemplo, tem acesso aos registros? Ou seja, ok, eu faço isso, eu digo que não quero depor, mas depois vocês às vezes têm acesso a registros clínicos e isso tudo, não é? Sim, muitas vezes, nós e que trabalhamos muitas vezes com responsabilidade médica, normalmente, pelo menos da minha experiência, mas tu dirás da tua também, normalmente o que acontece é que é normalmente, ou muitas vezes, o doente que intenta uma ação contra o hospital e o médico e é o próprio doente que junta o processo clínico ou então ok. que pede ao tribunal para notificar o hospital ou o médico, se faz favor venham juntar integralmente o meu processo clínico para se apreciar uma Porque o processo situação de clínico é do doente, eventual... ele tem Tu direito tens direito sobre aquele processo clínico, portanto tu podes pedi-lo e entregas ao advogado e o advogado depois junta em tribunal ou como seja, mas aí no fundo o paciente está a consentir na revelação daqueles dados, pronto, e é para um determinado fim, mas por acaso para os advogados é um bocadinho diferente, porque e o que não faz muito sentido, porque se eu por exemplo, sou arguido num processo penal e quero defender-me e quero chamar o advogado que me aconselhou à data dos factos, eu posso chamá-lo, mas eu tenho que pedir à ordem
a dispensa, o advogado tem que pedir à ordem a dispensa do sigilo para poder depor naquelas circunstâncias. A ordem dos O que é um advogados. bocadinho absurdo, porque no fundo o que isto quer dizer é que não é o cliente que é o titular daquelas informações que tem o direito sobre elas. O que, eu acho isto um bocadinho Mas insólito. eu não é? acho que isso é porque se Mas nós, na entende teoria, que nós o também temos de dever pedir de... isso. Eu acho que isso é porque se entende que o dever de segredo, não é? Não é só, ou o direito ao segredo, não é só do cliente, digamos assim, mas é quase uma imposição, uma coisa do Estado, e pela segurança e pela confiança que está na base da relação dos advogados e dessa profissão específica, que impõe que não basta o cliente autorizar. Mas quer dizer, isso não faz tanto sentido, porque a confiança, a sociedade verdade, é para o percebe bem que aquela dos pessoa é dois. que está a pedir. Mas é no sentido em que é um princípio base, não é? um princípio base da advocacia, olha, não é? e da profissão, portanto, sim. da profissão, e portanto, para ser quebrado não basta a pessoa autorizar. Mas aquelas informações são sobre ela, não é? Portanto, no fundo, Sim, é um essa direito- confiança nunca se quebra. O direito ao sigilo não quase é do doente, não é? É da pessoa que conta os segredos, portanto. é? E é para segredos. proteger, e no fundo acaba por ser para proteger os seus interesses. E até que ponto é que, não permitindo ao advogado a revelar aquilo que sabe, que vai beneficiar o seu cliente, não se está precisamente a ir contra os interesses. Portanto, nesse caso aí o sigilo é extremamente prejudicial. Sim. Pequena à parte, a maioria dos doentes não sabe que o processo clínico e os seus exames é um direito tê-los sempre. E depois, às vezes, quando vão a hospitais pedir o seu processo e os hospitais dizem nós não podemos entregar, só isso é um motivo de queixa, porque os doentes têm sempre direito à sua informação clínica. Sim, evidente. E ia-vos dizer que, em relação a isso de pedir autorização à ordem, ao advogado, ao médico pedirem, a verdade é que um tribunal, para dispensar o sigilo profissional, tem de ouvir o organismo representativo da profissão, a ordem dos médicos e a ordem dos advogados, mas a verdade é que esse parecer não é vinculativo, ou seja, muitas vezes a ordem dos advogados, por exemplo, decide que está justificada a escusa daquele advogado em depor, mas depois o tribunal entende que aquilo que está em causa justifica que a pessoa tenha de dizer que se quebre o segredo profissional. Mas para esta decisão de levantamento, não é? Impõe que se verifiquem várias condições, no fundo. Por exemplo, desde logo que seja imprescindível o depoimento, porque, por exemplo, Claro que faça a diferença, não é? Às vezes há coisas que se podem provar através de um documento, não é preciso estar a pedir àquele médico que conte tudo o que o doente lhe contou, não é? Exatamente. Sim, mas enfim, isso é sempre meio complexo, porque a prova é apreciada livremente pelos juízes, não é? Portanto, nós tínhamos que saber o que é que vai dentro da cabeça de quem está a julgar para saber, será que isto foi suficiente? Ou se era melhor ouvir o médico. Esclarecido por quem É sempre uma avaliação participou, não é? relativamente subjetiva, não é? É muito subjetivo, enfim, é um bocado um risco que se corre. Mas eu acho que o próprio médico, tu podes quebrar o sigilo e não tens de repente dizer tudo o que... E de repente estás a revelar factos que não têm nada a ver. Claro. Quando tu revelas, tu dizes aquilo que consideras essencial para aquele caso específico. E aí também é a responsabilidade médica de dizer... quebrar o sigilo não quer dizer, olha, de repente, já agora, sabia que em 1872 fez isto e aquilo... Quer dizer, a data nunca seria esta. Sim, mas tem que haver essa minimização daquilo que revelas, mesmo quando és Tanto autorizada... do lado do advogado como do lado do médico. Tanto quando és autorizada a revelar. Mas, portanto, tem que haver tem que ser imprescindível esse depoimento para se quebrar o segredo profissional. Tem que haver o crime, normalmente isto passa sem processo penal, mas o crime tem que ser... A gravidade do crime também tem que se justificar que reveles, e depois a necessidade de proteger outros bens jurídicos que estejam em causa. Mas ia-vos falar, por exemplo, de uma situação, de uma decisão judicial em que estive a ver, em que se investigava um crime de violação. Havia um homem suspeito de ter praticado relações sexuais com várias pessoas sem proteção, e um homem que era precisamente portador do vírus de HIV. E, portanto, nesse caso, havia também o risco de propagação de doença. E isso foi um caso em que o tribunal entendeu que estava justificada a quebra do sigilo e, portanto... Mas como é que chegou ao tribunal? Foi alguém que fez... Foi o próprio médico que fez
que disse? Não, aí foi queixa das pessoas, das vítimas que foram ok. Violadas, não é? Porque, por exemplo, isso é um outro caso e aconteceu-me aí no segundo ano de internato, quando estava a fazer urgência, ter uma pessoa que chegou, que foi vítima de abuso, mas pronto, não queria que aquilo saísse dali e a única preocupação, porque também ainda estava visivelmente traumatizada, não é? E a única preocupação era fazer testes e garantir que não estava grávida. E eu lembro daí pensar, eu tenho de contar isto a alguém, não é? Eu não posso... Porque na minha cabeça aquela pessoa só não queria que eu contasse porque ainda estava traumatizada e portanto o meu dever era contar a alguém. E pronto, aí também o sigilo, não é quando de repente a pessoa te está a contar de um crime ou de alguma coisa que aconteceu que tu sabes que não devia ter acontecido, aí o sigilo também se torna um bocadinho mais complexo, não é? Até que ponto é que eu tenho de contar e quando, em que situações? Pois, mas eu julgo que aí ainda assim deves respeitar a vontade do doente, nesse caso da doente, e não ires denunciar esse crime, não é? Aí só se fosse aquilo que vocês tinham explicado, é que só se fosse um crime público, não é? Só se tu fores, além de médica, também procuradora do Ministério Público. Aí é que o Ministério Sim, Público tu é não que és tem a polícia. obrigação de, quando recebe a Sim. notícia de um crime público, então de começar a investigação. Tu não fazendo parte desse grupo, não tens essa obrigação. Enfim, podes pensar se não terás essa obrigação moral, mas isso já é outro campo. Sim, eu acho que foi muito mais tentar conversar com o doente Pois, e tentar sensibilizá-la, não é? sensibilizá-la para... Porque em princípio nesse deves sentido. respeitar, e mesmo num caso, por exemplo, se tens conhecimento de um caso de violência doméstica em consulta. Sim, mas isso foi um dos... Olha, bem, o primeiro trabalho que eu fiz assim para congressos foi sobre isso, precisamente porque tinha um casal que eu acompanhava e que sabia que havia violência doméstica, mas a senhora não queria fazer queixa, não queria que eu falasse. E pronto, e aí no fundo, até que ponto, não é? Tenho de respeitar o sigilo, mas ao mesmo tempo há ali uma... Claramente, mas aí também até que ponto é que a informação, eles iam lá à tua consulta, não era para falar sobre a violência doméstica, ou era para falar especificamente sobre as lesões que ela tinha decorrentes dessa Não violência? era, mas era um tema, não é? Ela dizia-me isto, mas ao mesmo tempo, depois, ainda por cima, com a violência doméstica, há aqui uma grande dificuldade, que é, se eu soubesse que, ok, eu faço queixa, eu falo disto e de repente as coisas resolvem-se, mas são processos demorados, portanto, ela vai ter de conviver com ele muito mais tempo. Sim, às vezes Sim, até podias estar a agravar ainda mais a isso, situação. Tens de ter imenso cuidado, porque às vezes é mesmo uma agravante em vez de estares a fazer melhor. Achas que estás a fazer melhor se e a não vítima estás. não quer sair, entre aspas, de facto pode ser E às vezes a vítima não completamente consegue e não pode. contraproducente. E por isso pode ser pior. Sim, se não tem outras alternativas, não tem um plano traçado, Mas nesse é caso, difícil. nunca há Mas casos nesses em que deves casos, quebrar o sigilo? sim, lá está, quando há uma tal situação em que está em risco a vida ou a saúde de alguém e haja no fundo um perigo grave e iminente. Se tu sais daquela consulta convencido de, bem, este homem vai chegar a casa e vai dar um enxerto e vai Ela acabar com a morre. vida dela, aí eu julgo que está justificado, enquadra-se dentro desta exceção em que tu podes quebrar Estava a pensar se um dos nossos políticos admitir ao seu médico que de facto roubou dinheiro. Será que o médico pode dizer, olha, eu sei que... Não pode, não é? Sigilo. Pois, de facto, Mas embora eu isso não sei até que ponto é que, pelo menos num consultório, eu acho que se calhar numa consulta jurídica com um advogado pode ser um bocado mais abrangente, mas não sei até que ponto é que se eu me dirijo a um médico para tratar de um problema específico de saúde e de repente lhe começo a contar fé diversa da minha vida, se essas partes que não são clínicas também estão abrangidas pelo sigilo do médico. Mas são factos que tu só tomas eu diria que sim, conhecimento eu diria que tudo é porque és abrangente. médico e no exercício da tua consulta, E não é? porque está-te a contar no Mas não é âmbito de uma informação, consulta privada. claro, mas não é? é informação clínica, não é? Por isso é que eu não sei se é assim. Quer dizer, eu não acho que seja assim o tão sigilo não imediato. se aplica só à informação clínica. O sigilo aplica-se à informação que o doente partilhou contigo. Seja clínica, seja... não sei, não é? Pois porque Está ansioso porque tu esse indivíduo... concretamente tens essa experiência de mais do que médicos de outras especialidades. Sim, os doentes nunca ser se quase limitam... psicóloga de... Mas é isso, mas o médico de família é muitas vezes psicólogo e, portanto, tu muitas vezes, não é? Claro que uma pessoa que me conta que roubou 100.000 euros a alguém não me está a contar porque acha que isso é relevante clinicamente, mas cara está-me a contar porque sente um peso enorme, uma culpa enorme, porque tem insónias há 10 anos por causa disso e sente de alguma forma que, ok, eu posso confiar no meu médico, eu vou-lhe contar só para me sair este peso de cima de alguma forma. E é muito isso que acontece, não é? Portanto, de certa forma, é a informação que eu considero que deve ser abrangida pelo sigilo. Sim, mas isso também é uma coisa que pode ser vista subjetivamente por cada profissional. Até quando são chamados a depor em tribunal, a própria Podem pessoa que é escusar-se chamada ou não? é que tem que fazer esse juízo, se acha que se deve escusar a depor ou se acha que até que não está, que aquela informação não deve estar abrangida pelo Não é isso, pelo regime. Não é? Chamada a tribunal, sou chamada a tribunal para depor e depois não conta esse pequeno facto de roubou 100.000 euros porque, mas não é informação clínica, quer dizer, eu só Sim, mas contei... só soubeste porque és médico e naquela, É isso, por e isso eu naquela diria que consulta.
Olhem, agora ia-vos perguntar se é segredo ou se me podem mostrar os livros que trouxeram. Olhem, eu posso começar. O meu chama-se Desculpa e é uma história dura de ler. No fundo é sobre uma violação e uma rapariga que é violada pelo pai, que é abusada pelo pai, e depois ele morre e é um bocadinho ela a fazer as pazes com um pedido de desculpas que nunca teve. E pronto, é muito interessante, é duro, mas é um livro que se lê bem e que nos faz pensar. Entendi. Eu trouxe este The School of Life, que é a Escola da Vida. É muito interessante para quem gosta de temas de psicoterapia, é um livro muito interessante. Este fala mais sobre as questões da inteligência emocional e que eu acho que também tem um bocadinho a ver com o que nós falámos hoje, esta sensibilidade e a inteligência emocional de perceber o que é que eu devo ou não revelar. E esta da School of Life, há um site da School of Life onde tem uma série de informações sobre estas questões psicológicas e psicoterapia, que é muito interessante. Eu gostei muito deste livro. E por último, olhem, eu trouxe este livro chamado Das Tripas Coração, que eu acho que é o que às vezes os profissionais têm de fazer para conseguir guardar o segredo ou para gerir o segredo, exatamente. E é um livro cheio de perguntas e respostas sobre saúde, higiene e medicina no tempo dos descobrimentos. Portanto, tem várias questões giras, como o que se comia e como se cozinhava nas caravelas, qual a formação dos médicos físicos e boticários. É giro ver como é que a medicina mudou ao longo do tempo. É isso mesmo. E pronto, e todos estes livros podem ser adquiridos no site da Almedina.